A noite estava fria, e a lua mal iluminava as ruas desertas da cidade. Agatha caminhava com passos hesitantes em direção ao bar onde havia marcado de se encontrar com Otávio. O coração dela batia acelerado, não apenas pela expectativa de revê-lo, mas pela sensação de que algo estava prestes a mudar para sempre. Mal sabia ela que aquela noite acabaria com sua vida como conhecia. Assim que entrou no bar, a música alta parecia engolir toda a sua ansiedade, mas quando seus olhos se fixaram em Otávio, a realidade começou a desmoronar. Ele não estava sozinho. Ao lado dele estava Raquel, sua prima, uma presença que deveria ser familiar, mas que agora parecia a maior fonte de traição. A risada deles ecoava de maneira cruel nos ouvidos de Agatha, como se estivesse sendo alvo de escárnio. No instante em que Otávio a avistou, um sorriso impresso no rosto se desfez, substituído por um pânico disfarçado que não a enganou. Ela se sentia frágil, como se estivesse prestes a rachar em 1000 pedaços diante daquela cena. Uma avalanche de emoções esmagou seu peito. Dor, ódio e uma profunda humilhação. Otávio, o que está acontecendo aqui? A voz de Agatha saiu entrecortada, mas determinada. Raquel sorriu, um sorriso que arrebentava o coração dela. Ah, você não sabia? Otávio e eu... As palavras dela foram como veneno. E assim, com uma frase, tudo desmoronou. Agatha sentiu uma onda de calor subir pelo rosto. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ela lutou para não deixar que eles caíssem. Não aqui, não agora, pensou. Ela virou-se, o orgulho ferido, e deixou aquele bar, aqueles rostos, essa vida. O que ela não percebeu é que uma semente de vingança começava a brotar dentro dela. Uma semente que a faria fazer alianças inesperadas e entrar em um turbilhão emocional que iria moldar seu futuro. Depois de sair do bar, o mundo de Agatha parecia ter perdido toda a cor. Ela caminhou apressadamente pelas ruas, a cada passo incomodando a ferida aberta de um sentimento de traição. A visão de Otávio e Raquel juntos queimava sua mente. Como pôde confiar nele? Como pôde acreditar que a relação deles era algo real? Os pensamentos a consumiam enquanto ela se lembrava de todos os momentos que viveram juntos. As promessas de amor eterno, as risadas compartilhadas, os planos para o futuro. O peso da traição era insuportável. Ao entrar em sua casa, o silêncio parecia gritar. Naquela noite, Agatha não conseguiu dormir, revirando-se entre as lembranças que a atormentavam. Foi durante a madrugada que ela começou a pensar na possibilidade da vingança. E não seria qualquer vingança. Teria que ser algo que estivesse na face de Otávio e da sua cobiça. O plano iria envolvê-lo de maneira que ele nunca pudesse esquecer. Uma ideia surgiu, e ela a abraçou com um sorriso sinistro. Se ela apresentasse a Marina, a irmã mais velha de Otávio, como sua nova namorada, o que isso não causaria na mente dele? Agatha conhecia a fama de Marina. O espírito rebelde, a tatuagem que cobria seus braços, a vida que levava fora dos padrões da família. Falar com Marina não seria fácil, mas a ideia de que ela pudesse ser a chave para seu plano a motivava. Agatha sempre foi a garota certinha. Estudiosa, focada, fazia tudo o que seus pais esperavam dela. O mundo a cercava de expectativas, mas ela sempre buscou ser respeitosa e fazer o que era certo. Nos últimos meses, seu relacionamento com Otávio iluminou sua vida de uma forma que nunca tinha experimentado. Mas agora a traição dele desmoronava tudo. A autora de sua própria história estava prestes a se tornar a vilã principal. Ela sentia a raiva pulsando dentro dela, uma emoção que até então lhe era estranha. Era a primeira vez que Agatha se permitia sentir isso. E a cada recordação de Otávio rindo com Raquel, seu coração martelava com a necessidade de se vingar. Não querer ser uma coadjuvante na vida dos outros a impulsionava a fazer algo diferente. Algo ousado que poderia reescrever sua narrativa. Poderia finalmente dizer a si mesma que não era uma simples espectadora, mas alguém que também poderia ditar as regras. Ela olhava no espelho e via ali a projeção de alguém que estava pronta para se transformar. A vida de Agatha sempre foi marcada pela rotina metódica. Acordava cedo, preparava um café da manhã balanceado, tomava banho e se arrumava com esmero, sempre com um rascunho de um dia ideal na mente. Acordava todos os dias na expectativa de um futuro planejado com Otávio. Eles faziam planos de viagens, discutiam sobre o casamento, e ela se via como a noiva perfeita.
Trabalhando como assistente em um escritório, Agatha era admirada por todos. No horário do almoço, costumava se reunir com amigas para conversar sobre sonhos e arrependimentos. Era naquela mesa que ela era verdadeiramente feliz. Quando Otávio surgia, tudo ficava mais bonito. Os dois saíam juntos, faziam jantares românticos, iam ao cinema, e ele sempre a fazia sentir-se especial. Mas agora, ao perceber como essa vida era apenas uma fachada, Agatha se ressentia. O que antes a deixava alegre, agora parecia uma prisão. Você não percebe que a vida é feita de altos e baixos, até o chão ruir sob seus pés. Com o tempo passando e a dor da traição brotando, ela percebeu que precisava de um rompimento. E não se tratava apenas de Otávio, mas de sua própria identidade, que não tinha como se definir sem ele. Aquela rotina estava prestes a ser quebrada. A fúria de ser traída estava dando origem a Agatha, uma nova mulher. A ideia de se vingar crescia, pulsava como uma nova adrenalina em seu corpo. Conversar com Marina era um risco, e Agatha sabia disso. Embora houvesse uma possibilidade de ser rejeitada, havia algo na figura de Marina que a fascinava. Enquanto Agatha caminhava pela cidade, imaginava como seria abordá-la, como poderiam se alinhar numa missão. Marina era conhecida por não se importar com a opinião dos outros e encarar tudo de maneira ousada. Ao mesmo tempo, era a única entre os membros da família de Otávio que realmente compreendia o que era rejeição. A rivalização passada a compelia a ser vista como a ovelha negra da família, e Agatha se sentia atraída por essa essência rebelde. Ao conhecer Marina seria um grande desafio. Ela precisava se mostrar forte, não desmoronar diante de sua fama. O receio de que Marina não quisesse se envolver em sua vingança a está em uma balança. Mas o que era um risco se opunha a um desejo ardente de ver Otávio sofrer? O que poderia ser mais gratificante que ver a expressão no rosto dele quando percebesse que sua ex-namorada estava apaixonada pela sua irmã mais velha? Era isso que pulsava agora dentro de Agatha. Um chamamento para ser mais do que o que a sociedade esperava dela. Para ser mais do que uma coitada traída. Agatha se sentia como se estivesse navegando em águas desconhecidas. Em um momento, a ideia estava clara e vibrante. Em outro, se via repleta de medo e insegurança. Cada vez que pensava em se aproximar de Marina, a ansiedade crescia, assim como sua determinação. O dia seguinte trouxe um vazio que parecia pressioná-la de todos os lados. Enquanto fazia um café na cozinha, o pensamento a visitou repetidamente. E se Marina não quisesse participar de sua vingança? E se ela não acreditasse no potencial do plano? Essa incerteza minava sua confiança. Mesmo assim, a ideia de ficar estagnada era pior do que se arriscar. Ela passou o cérebro tentando formular frases que soassem sensatas, mas ao mesmo tempo atraentes o suficiente para convencer Marina a embarcar nisso. Agatha tentava entender que a necessidade de vingança ia além de fazer Otávio sofrer. Era sobre ela transformar seu próprio trauma em algo que lhe desse força. Olhando no espelho, ainda sem acreditar na versão de si mesma que desejava se revelar, a emoção era quase palpável. No fundo, ela estava mais forte do que nunca. E esse novo entendimento lhe despertava sensações que há muito estavam adormecidas. Quanto mais Agatha pensava na possibilidade de se aproximar de Marina, mais avassalador o desespero se tornava. As imagens de Otávio e Raquel ainda queimavam em sua mente, uma espécie de tortura emocional que a seguia por todos os cantos. Seria preciso que sua vida tomasse um rumo diferente. A necessidade de vingança e a aproximação de Marina se entrelaçavam na mente dela, quase como se fossem um só pensamento. Dias se passavam, e a pressão aumentava à medida que o reencontro familiar se aproximava. Agatha começou a se cercar de amigos que a encorajavam a seguir em frente com o plano. Mas, ao mesmo tempo, tinha visões de Otávio desprezando sua nova namorada. Uma fúria que poderia gerar consequências desastrosas. Logo, ela não sabia mais onde estava. O equilíbrio instável de suas emoções parecia deliberadamente querer derrubá-la. O desejo de vingança crescia, mas o medo da rejeição e do falhanço a tornava uma presa fácil para a dúvida. A confusão interna e a necessidade de se libertar desse terror a deixavam em uma espiral que a descontrolava. Não poderia falhar. Não quando tudo dependia do que ela estava planejando.
Em uma das noites mais escuras de sua vida, Agatha decidiu finalmente que era hora de agir. Sentada à mesa de jantar, com os pais conversando sobre trivialidades, a visão de uma vida normal foi como um soco no estômago. Como ela poderia continuar vivendo assim, como se nada tivesse acontecido? O desespero se transformou em uma lâmina afiada, cortando por dentro. No impulso, levantou-se da mesa e saiu, precisando de ar fresco. O céu noturno a recebeu, e ela se deixou levar pelo instinto. Que horas seriam? Ela não tinha ideia, mas sabia que se não fosse agora, poderia perder a coragem. Assim, ela pegou o celular e, com a mão trêmula, ligou para Marina. Oi, sou eu, Agatha. Precisamos conversar. Não é sobre Otávio, mas sobre nós duas. A gente pode realmente mudar tudo isso e... O som da voz de Marina do outro lado do telefone a deixou assustada, mas ao mesmo tempo, uma onda de coragem a inundou. As palavras escaparam. E eu quero que a gente se encontre. Quero fazer algo com você que deixaria Otávio descontrolado. Esse momento, essa ligação, seria o início de uma nova perspectiva de vida, uma transformação que ela não tinha ideia do quanto a impactaria. O encontro com Marina aconteceu 2 dias após a ligação. Agatha chegou nervosa. Seu coração batia tão rápido que parecia querer sair pela boca. A oficina de motos de Marina era um lugar aquecido pela paixão e pelo trabalho apenas. Uma atmosfera suja que refletia seu espírito. Assim que entrou, os olhos de Agatha correram por aquele espaço, observando as motocicletas espalhadas, o cheiro de óleo e metal e uma sensação eletrizante a envolveu. E então, lá estava Marina, com o cabelo solto, tatuagens visíveis e uma expressão de quem não estava nem aí para o mundo. Ela olhava para Agatha como se a visse pela primeira vez, e esse olhar provocou um frio na barriga. Você chegou, disse Marina com um sorriso que tentava esconder uma pitada de curiosidade. Agatha respirou fundo e começou a explicar seu plano. No início, Marina ouviu em silêncio, mas o rosto dela mostrava uma mistura de surpresa e repulsa. Você quer que eu finja ser sua namorada para fazer seu ex sofrer? Perguntou, arqueando uma sobrancelha. O impulso de Agatha esmoreceu, mas ela não recuou. Sim, eu sei que pode parecer maluco, mas conhecendo você, sei que você é a única capaz de fazer Otávio sentir na pele o que eu estou sentindo agora. E o que você acha que vai mudar? Questionou Marina com ceticismo. Agatha logo percebeu que não seria fácil convencê-la, mas sentia que havia algo maior em jogo. Nesse instante, ela começou a entender que não era apenas uma vingança, mas uma maneira de transformá-las em novas versões de si mesmas. E assim, aquela conversa em meio ao barulho do motor da garagem era a primeira consequência de sua escolha. Ambos sabiam que estavam em um caminho que mudaria suas vidas completamente. A proposta estava no ar, e Agatha começou a sentir o impacto à medida que as palavras de Marina ecoavam em sua mente. Embora estivesse esperançosa, o retorno gelado de Marina sobre a ideia a deixava inquieta. O olhar de desconfiança e a postura defensiva da garota rebeldinha fizeram Agatha hesitar. E se isso der errado? Pensou. Naquela tarde, enquanto trabalhava, pensou na conversa com Marina e na possibilidade de que ela não estivesse interessada em colaborar. O desafio que tinha pela frente a fazia sentir-se perdida. As dúvidas começaram a ressurgir em sua mente como um pesadelo incômodo. Se eu levar isso adiante, posso acabar humilhada mais uma vez. E se Otávio não se importar? E se isso machucar Marina? As lembranças da presença de Otávio, seu sorriso e suas promessas, atormentavam sua alma e a mantinham se perguntando se ainda havia alguma relação da qual ela pudesse se orgulhar. Por que aquela dor a afetava tanto? Agatha decidiu não desanimar e começou a pensar em como sua vida poderia ser após a vingança. Mas a ideia começou a parecer mais como uma obsessão. Ela estava tão envolvida no plano que não percebia que uma sombra estava tomando conta de suas emoções. A batalha interna que vivia a distraía e criava muros ao invés de pontes. Naquele dia, mesmo com a intenção de seguir em frente, ela se viu sucumbindo a um ciclo de insegurança e negação. Com a pressão crescendo ao seu redor, Agatha esforçava-se para manter a compostura. Seus amigos eram um apoio, mas os olhares de julgamento da família sempre pesavam em sua mente. A cada elogio recebido ou crítica maldosa, o desejo de se vingar parecia sabotá-la.
As conversas diárias com amigas que a encorajaram a seguir em frente estavam misturadas com as preocupações dos pais que não entendiam a revolta que se desenvolvia dentro dela. Né? Agatha, não vale a pena o desgaste emocional com esse ex. Ele não é nada comparado ao quanto você estudou para estar onde está. Ria disso! Dizia sua amiga Júlia, tentando animá-la. Ouvindo isso, uma fúria latente despertava dentro dela. Amiga, você não tem ideia do que estou passando. Não se trata apenas de um ex. É sobre dignidade também. As interações com essas amigas, que davam conselhos lúcidos, se tornavam cada vez mais complicadas para Agatha, que não queria abrir mão de sua proposta de vingança. Aquela pressão externa fazendo-a duvidar de si mesma era estressante, e ela passou a querer se isolar cada vez mais. O contato com Marina se tornava um impulso que insistia para que um novo Agatha emergisse. Ela não queria mais se sentir como a vítima. Essa batalha entre a pressão externa e interna moldava ainda mais a trajetória que ela buscava. A voz interior de Agatha ecoava, uma constante batalha contra a dor e a traição que a oprimiam. Sua mente perpetuava a luta entre seguir em frente ou procurar vingança. A ideia de se vingar era sedutora, mas aos poucos isso começava a se transformar em algo mais sombrio. Ir para a oficina de Marina se tornava um escapismo para a dor, mas cada conversa a deixava mais dividida. O que antes parecia um plano de ação claro se tornava um labirinto de emoções. Em seu íntimo, o desejo de revidar se misturava com momentos de dúvida sobre o que realmente desejava. E se Marina acabar se machucando também? E se eu ainda quisesse Otávio? Esse plano é saudável ou me tornará igual a ele? Esses pensamentos a perseguiam dia e noite. E Agatha se via questionando a própria moral. Mesmo que Marina demonstrasse interesse, Agatha não conseguia se livrar da sensação de que, por algum motivo, estava errada em buscar o que queria. Ela não queria ser vista como manipuladora, mas ao mesmo tempo a raiva e o desejo eram combustível. Essa instabilidade emocional alavanca o personagem em que se tornava. O peso da culpa aumentava, e as fragilidades que tentava esconder começavam a se espelhar para o mundo. Para se libertar, ela precisava entender e confrontar esses conflitos internos, distraindo-se temporariamente quando estava com Marina, se permitindo soltar seus desejos reprimidos. O clima na oficina estava tenso. Assim que Agatha entrou e viu Marina encostada na bancada, o tom de empolgação que havia por trás da farsa parecia cada vez mais uma autoenganação. Não quero mais apenas um plano de vingança, eu quero saber como você se sente. A frase de Agatha diante de Marina fez o coração dela disparar. O que era para ser uma troca distante de planos, agora se tornava algo mais pessoal. Uma fração da Agatha queria gritar que estava louca por essa ideia. Mas ela não teve coragem para essa entrega. Não é só sobre nós, é sobre o que Otávio vai pensar. E eu preciso de sua ajuda, implorou Agatha. Marina franziu a testa, decidida a não ceder. As tatuagens que cobriam seus braços pareciam ganhar vida à medida que ela gesticulava ao responder. Você não me entende. Não sou uma arma para sua vingança. Eu não vou me envolver em mais um plano que pode terminar em destruição. Eu já me machuquei demais e eu não sou uma opção para você. O tom de Marina soava desesperado e raivoso, e pela primeira vez, Agatha sentiu que seu plano poderia desmoronar. O olhar intenso de Marina causava um choque emocional. Assim, as feridas abertas de ambas começaram a se entrelaçar, deixando um espaço para a vulnerabilidade que nunca demonstraram. A tensão no ar formou uma espécie de fronteira entre elas, unida pelo passado complicado da rejeição da família. O confronto direto a levou a pegar um caminho diferente, mas também despertou uma nova ferida. Esta era a primeira vez que, além da raiva contra Otávio, uma identificação dolorosa surgiu entre as duas. Após o confronto, Agatha saiu da oficina com o coração pesado. O plano que se apresentava tão sólido agora parecia entoar a melodia da incerteza. A conexão que havia surgido com Marina tornou-se um fardo perigoso, um risco que ela nunca imaginou que teria que enfrentar. Já não era apenas sobre fazer Otávio sofrer. Havia uma dinâmica que estava se instalando. Agatha não conseguia ignorar o olhar intenso de Marina, que deixava suas emoções à flor da pele. Cada interação tornava as coisas mais perigosas e mais reais do que esperava. Em casa, as ameaças da visão de Otávio e Raquel começaram a misturar-se com o desejo maduro pela liberdade.
E se Marina se apaixonar por mim? Pensou com o coração acelerado. Era a própria natureza dos relacionamentos que estavam em jogo. Cada relação expunha-se a um desfecho inesperado. A ideia de sair da zona de conforto a instigava, mas havia um medo de se deixar envolver. Agatha começou a perceber que cada movimento seu poderia acentuar a dor ou a alegria ao mesmo tempo. Uma nova tensão emocional se instalava, e o risco se transformava em um jogo delicado entre o desejo por vingança e o desejo pelo que poderia ser real entre elas. A cada dia que passava, o resguardo emocional necessário se tornava um empecilho, e a própria natureza da liberdade se revelava como um caminho potencialmente traiçoeiro. A primeira saída oficial de Agatha e Marina, como um casal fingido, aconteceu durante um evento da família de Otávio. Era como se as estrelas estivessem alinhadas, ou talvez fosse a ironia do destino. As duas se apresentaram juntas na festa. Agatha vestiu um vestido quente e ousado, enquanto Marina aparece com uma camisa que exibiu suas tatuagens com orgulho. Era seu momento de brilhar e de fazer Otávio se sentir completamente deslocado. Logo, Agatha começou a notar um lado novo nela mesma, um poder que nunca havia experimentado antes. No meio das interações com a família de Otávio, ela notou os olhares desconfiados, mas francamente não se importava com a rejeição. Ao passar por Otávio, esse jogo se tornou uma pequena vitória. A tensão se transformou em risadas e brincadeiras. Havia um quê de alegria. Sobrecarregada pela situação, Agatha e Marina partilharam um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. "Ele está notando nossa presença", disse Agatha com um sorriso malicioso, enquanto se afastava de um grupo de familiares. A atmosfera se preenchia com a possibilidade de uma nova vida, além do desejo de vingança. Mas enquanto esse sentimento de vitória nascia, havia uma fenda open entre elas que ainda não haviam explorado. O que parecia um sucesso era também uma porta de entrada para algo mais intenso e inesperado entre elas. Mas a euforia daquela vitória rapidamente tornou-se um pretexto para um conflito ainda mais intenso. Em um momento de descontração, quando estavam sozinhas, as emoções contidas entre Agatha e Marina brotaram sem aviso. Uma tentativa de dançar juntas rapidamente culminou em um empurrão bem-humorado e, em um segundo, as risadas se transformaram em um olhar prolongado e nervoso. O coração de Agatha disparou com a eletricidade no ar. "Eu não posso me apaixonar por você", Marina declarou, quebrando o silêncio. A declaração a deixou perplexa. Ela estava se surpreendendo com a vulnerabilidade que emergia entre elas. E o medo novamente lhe tomou conta. Como poderiam ter passado de um plano frio de vingança a algo tão real? A sensação de conexão fez com que Agatha sentisse sua própria vulnerabilidade, e os sentimentos ocultos emergiam. "Não planejei isso. Estava apenas tentando seguir com o plano, mas parece que estou me importando de verdade com você", balanceou Agatha, um turbilhão de emoções dentro dela. O ambiente reuniu a intensidade que ambas pareciam ter ignorado. A intensidade do que estava acontecendo era inegável. O conflito interior transformava cada olhar, cada toque, em um novo dilema emocional. O desejo agora era mais complexo do que estar com Marina apenas para ferir Otávio. A urgência do momento estava mudando os eixos do que inicialmente foi estabelecido como vingança. Após a festa, Agatha se dirigia para casa se sentindo um turbilhão. O riso, as emoções e o papel de se fazer de forte sob a luz da vingança desmoronaram ao perceber que estava se apaixonando por Marina. Como ela poderia estar tão vulnerável? O medo a consumia enquanto as palavras da irmã de Otávio reverberavam em sua mente. "Isso é mais do que um plano. Você está jogando fogo em algo que pode queimar você." No dia seguinte, ao ver Marina, tanto a energia que compartilhavam quanto a tensão carregada estava mais intensa do que nunca. Na oficina foram confrontadas com os irmãos de Otávio, que teimavam em promover comentários maldosos em relação à ex atual. Agatha ficou indignada, mas logo percebeu a posição que ocupava. E se toda a estratégia que ela havia montado fosse descoberta? O que Otávio pensaria se tudo aquilo se tornasse um escândalo público? A ideia de ver Marina se ferindo pelo que poderia acontecer a jogou em um estado tumultuado. "Se eu ficar com você e isso acabar mal, eu não poderia me perdoar", disse Agatha desesperada. A emoção da revelação a fez sofrer, e Marina, por sua vez, também estava dividida.
As duas estavam em um ciclo de vulnerabilidade que parecia um movimento constante de esfriar e esquentar. Essa quase perda do que poderia ser uma conexão verdadeira fez com que Agatha ressaltasse os limites do que estavam fazendo, criando uma barreira que tornava tudo ainda mais desafiador. Após a noite tumultuada, a tensão entre Agatha e Marina parecia estar em ebulição. A tarde seguinte foi marcada por um evento inesperado. Otávio apareceu na oficina. Ele não estava preparado para ver as duas juntas. No momento em que entrou, a expressão em seu rosto era de puro choque. Agatha congelou, e Marina encarou a situação como se tivesse entrado em um campo minado. Otávio precipitou-se com uma pergunta óbvia. O que está acontecendo aqui? A tensão da situação se instalou no ar, e Agatha se lembrou de que ela não só tinha que manter a farsa, mas, mais importante, precisava proteger Marina. Estamos namorando, Otávio. E você não tem nada a ver com isso agora, respondeu Agatha, tentando soar confiante, mas sua voz traiu seus nervos. Otávio disparou com raiva. O confronto foi explosivo, e ele começou a insultá-las, atacando não apenas a integridade de Agatha, mas a posição de Marina na família. Aquilo foi o estopim. A reação da irmã do ex, agora muito mais uma realidade a ser enfrentada, trouxe à tona novas emoções. Durante a discussão, Marina revelou aos irmãos a traição de Otávio e como sua vida lidava com o preconceito. As palavras de coragem se tornaram catárticas. O ambiente ficou intenso e, em meio aos gritos, uma nova perspectiva se formou. A luta não era só entre Agatha e Otávio. Agora, as consequências do que era a vida de Marina estavam expostas. Essa reviravolta gerou uma determinação renovada tanto em Agatha quanto em Marina, que agora pareciam enxergar um propósito maior na união do que um mero plano. O poder dessa conexão começou a despertar dentro de cada uma. O confronto entre Agatha e Otávio teve um impacto mais profundo do que ambas esperavam. A tensão que se criava entre elas se tornava palpável, um fio condutor que unia seus destinos. Após a tempestade, era como se um novo pacto tivesse sido firmado entre Agatha e Marina. Elas dividiram uma garrafa de vinho na oficina, em um momento que passou a ser significativo. Com o olhar intenso de Marina penetrando a alma de Agatha, a conexão emocional alcançou um nível novo. Nunca pensei que esse plano me levaria a algo tão especial, disse Agatha entre risos nervosos enquanto tentava manter o clima leve. Em resposta, Marina fez uma pausa. Suas palavras flutuavam entre vulnerabilidade e força. Para mim, você já mudou minha visão do que posso sentir. Não sou apenas a ovelha negra a ser evitada. Eu também sou capaz de amar. E você merece isso. Você merece sentir tudo isso de verdade. A intensidade das palavras de Marina fez o coração de Agatha disparar. Elas começaram a compartilhar histórias sobre seus passados, revelando feridas que moldaram quem eram. O ambiente tornou-se mais íntimo, e cada riso, cada olhar cúmplice, intensificava o vínculo que estava se formando. Mas a realidade do plano ainda pairava como uma sombra sobre elas. O amor estava se desenvolvendo de forma indesejada, mas igualmente intensa. O desejo de vingança começava a parecer pequeno, enquanto a força do novo relacionamento se tornava uma verdadeira batalha por suas vidas. Como um sinal de que o novo amor de Agatha e Marina não poderia ser fácil, um novo obstáculo apareceu. Um dia, enquanto conversavam na oficina, uma mensagem de Raquel chegou ao celular de Otávio. Era um aviso. A relação dele e Raquel se tornara pública nas redes sociais. E era uma bomba. Raquel postou fotos deles juntos, e a legenda parecia ser um ataque direto a Agatha e Marina. O impacto foi profundo. O que era uma dinâmica já tensa se transformou em um ataque à vulnerabilidade que elas acabavam de construir. Agatha olhou para Marina. O desespero apareceu em seu rosto. Isso vai ser uma loucura! O que vamos fazer? Questionou, a preocupação inundando sua fala. Marina esfregou as têmporas, a mente girando entre todas as possibilidades. Vamos ter que encarar isso, Agatha. Não posso mais ser a sombra e você também não deve ser. Precisamos lidar com a situação agora. O medo de ver o amor que estava florescendo entre elas ser arrasado por velhas feridas e discórdias se tornava uma realidade tangível. O desejo de permanecer unidas pesava nos ombros de ambas, enquanto a rivalidade começava a manifestar-se publicamente.
O campo de batalha dos sentimentos estava apenas começando. Entretanto, o que Raquel pretendia com aquelas publicações também fez Agatha perceber que, agindo assim, Otávio corria um risco. Essa percepção a fez sentir que ainda havia algo valioso que poderia conseguir a partir disso. As redes sociais se tornaram um campo de batalha pelas imagens que Agatha e Marina não esperavam. Raquel sabia exatamente o que estava fazendo. Em poucos dias, as publicações surgiram em uma sequência hipnotizante, e a repercussão foi avassaladora. Comentários depreciativos sobre Agatha e Marina lotavam os posts. Enquanto os memes surgiam com imagens distorcidas e frases maliciosas, a reputação de Agatha começava a desmoronar. Olhares pesados e suspicazes a seguiam pela cidade, e a pressão emocional aumentava. Em um daqueles dias, enquanto caminhava pela rua, Agatha recebeu uma mensagem via DM dizendo: "Você e a Marina não têm vergonha? Uma vergonha para a família." O peso das opiniões emanava de todos os lados, como se cada xingamento ressoasse dentro de seu corpo. O que era um momento de alegria agora tornou-se um campo de guerra, dando espaço à indignação e à insegurança. Agatha encostou-se em um muro, assustada. "Marina, não sei se consigo lidar com tudo isso", disse, a voz embargada de lágrimas. "O que faz a gente se sentir vivo é a força que esses comentários não nos levam ao chão", disse Marina como um mantra, tentando acreditar em suas palavras. A verdade era que ambos estavam em um campo de batalha hostil e precisam se unir para proteger o que haviam construído. Raquel parecia estar decidida a demolir a relação que haviam cultivado. Agora as regras eram diferentes. Elas precisavam se defender não apenas do passado, mas da atualidade também. Após dias de tormenta emocional, uma decisão impulsiva tomou conta de Agatha. A pressão externa, a desconfiança e o medo da vulnerabilidade uniram-se em um ato impensado. No auge da tensão, ela decidiu confrontar Raquel. Sozinha, chegou à casa da prima, determinada a finalmente encerrar aquela situação. Ao bater a porta, uma onda de adrenalina a invadiu. Não tinha certeza se queria enfrentar Raquel ou a si mesma. Quando Raquel abriu a porta, a ironia estava visível no rosto dela. "Olha só quem decidiu aparecer. Você não fica cansada de ser a coitadinha?" Aquelas palavras foram como um tapa na cara de Agatha. A raiva e o desprezo explodiram, e antes que pudesse calcular os riscos, ela entrou com tudo. "Eu não sou coitadinha e você não vai me queimar mais. Se você realmente se importasse com Otávio, não estaria usando suas redes sociais para nos atacar." A conversa rapidamente se tornou um embate emocional. Raquel, ao perceber que Agatha estava disposta a lutar, mostrou seu lado cruel e começou a compartilhar segredos sobre a vida de Marina, como se soubesse que isso arruinaria Agatha. A partir daquele momento, a batalha se intensificou, mas a decisão impulsiva dela a abria para um campo desconhecido e arriscado. Raquel não esperava que a coragem de Agatha pudesse desmantelar seu plano, mas a mudança a levara a um caminho onde a luta poderia virar contra ela. As repercussões da decisão impulsiva de Agatha foram devastadoras. Em algum momento da discussão, Raquel conseguiu levantar novos rumores, e a situação havia tomado uma proporção de público que logo ficou fora de controle. Com tudo exposto nas redes sociais, Agatha se tornou o alvo de uma campanha de difamação que parecia se espalhar a uma velocidade vertiginosa. Mesmo que ela estivesse determinada a confrontar Raquel, não imaginou que seria arrastada para um mar de destruição. Quando chegou em casa, encontrou seu celular cheio de mensagens de amigos e conhecidos, todos expressando surpresa e preocupação. As mensagens de apoio vinham acompanhadas de mensagens de ódio, intensificando o pesadelo. "Você não tem tanta dignidade assim para se expor tanto? Você realmente quer ser o centro das piadas?" Cada notificação era como uma punhalada. E o que tornava o sentimento ainda mais angustiante era que Agatha sabia que, de alguma forma, Marina ainda estava em risco. Ao entrar em contato com ela, a resposta foi ainda mais alarmante. Marina estava visivelmente afetada pelas pressões externas, a vulnerabilidade exposta diante do mundo, ora com uma carga insuportável. "Agatha, você realmente não devia ter feito aquilo." Isso expondo não só a você mesma, mas a nós duas. A gravidade do erro finalmente caiu sobre Agatha. Ela se viu perdida, percebendo que sua impulsividade queria lhe dar a chance de um confronto,
mas agora tinha desencadeado consequências que ameaçavam destruir tudo que construíram. O isolamento começou a consumir Agatha. Após as reações das redes sociais, ela se sentiu como uma idiota. Era impossível escapar das garras da sociedade e do machismo que poderia estar por trás das palavras que as pessoas utilizavam. Todas as mensagens de ódio se tornaram um peso, um fardo que ela não conseguia carregar sozinha. O mundo exterior a condenava, e a culpa que dilacerava sua alma só aumentava. Marina, por seu lado, estava em seu cantinho, mercê das revelações brutais que Agatha havia feito. As duas estavam agora divididas pelo silêncio. O espaço entre elas crescia à medida que a dor e a dúvida se instalavam. Agatha não apenas se sentia culpada. Ela sentia a perda de uma conexão que estava mudando suas vidas. As horas se arrastavam, e ela via o tempo passar sem ver Marina. Amigas se afastaram, e a dualidade da vida social se desfez diante de seus olhos, como se o mundo estivesse punindo-a por um erro que não poderia desmanchar. E assim, na solidão daquela batalha, Agatha percebeu que o que ela desejava era a companhia de Marina para enfrentar todas as suas questões. A sensação de solidão a empurrou contra a parede, fazendo-a se questionar se havia ainda uma possibilidade de resgatar o amor da forma como emergia. A segunda quase perda de Agatha vem com a descoberta de que Marina havia decidido ir embora. Após dias sem se falarem, Agatha a encontrou na oficina. Seu rosto carregava a expressão de quem tomaria uma decisão séria. As palavras de Marina a atingiram como um raio. Preciso ir embora. Não posso ficar em meio a tudo isso. Não para me machucar mais. Agatha, em choque, não soube como lidar com aquelas palavras. A sensação de ter perdido algo que nunca começara parecia a rasgar seu coração. Tentou argumentar, mas a certeza nos olhos de Marina a deixava sem palavras. Eu não quero ser o motivo da sua dor, Agatha. O que aconteceu na sua casa foi além do que eu poderia suportar. Você não precisa de mim para isso, entendeu? As lavas do amor que nasceram entre elas se tornaram a fonte de um incêndio emocional. Agatha se sentia impotente, lutando entre nem manter Marina em sua vida, nem a deixar ir. O medo da solidão a invadia, e a ideia de que o que haviam construído estava se esvaindo tirava a esperança que restava. Sem saber como brigar por aquilo, ela repetia mentalmente que precisava lutar. Mas no campo da batalha, a cada palavra proferida, havia um risco de perder um amor que já era verdade. Quando Marina se virou para sair, um grito desesperado brotou de Agatha. Não! Eu não quero que você se vá! Você não pode ir embora! O desespero tomou conta de Agatha em um momento em que tudo parecia perdido. Mas em meio à adrenalina que a consumia, um fio de esperança apareceu. Marina hesitou ao ouvir seu clamor e voltou lentamente. Agatha, não é para você me impedir. Já está claro o que sou como pessoa. Essa situação foi um desastre absoluto na minha vida. Sem contar a sua. Não há como continuar assim. Agatha, sem saber o que dizer, tentou encontrar palavras que pudessem quebrar a barreira. As memórias do que haviam vivido juntas inundaram seu coração. Por favor, Marina. Eu fui tola, egocêntrica e cegamente movida pela vingança. Olha o que eu fiz. Olha no que nos metemos. Mas tudo isso me fez ver quem eu realmente sou. E é você que faz meu coração acelerar. Os olhos de Marina brilharam por um breve momento enquanto ela avaliava o que foi dito. E se isso for apenas uma maneira de você se sentir melhor? Agatha, não consigo mais lidar com isso. A dor é demais. A hesitação e a vulnerabilidade de Marina foram a última chance dada para que Agatha pudesse, de alguma forma, reverter a situação. Com isso, o silêncio explodiu entre as duas. A polaridade de sentimentos parecia estar em um fio delgado, mas já tinham vivido o que realmente era ser um par com a outra. A disputa emocional entre Agatha e Marina se intensificava a cada segundo. Marina não conseguia deixar de lado a ideia de que, por mais que tentassem agir como um casal, estavam enredadas na expectativa frustrante da vingança de Agatha. Aquela bizarra virada emocional entre as duas deixou Agatha exausta. O peso de suas decisões agora se revelava. Mesmo que soubesse que o amor que sentia por Marina era verdadeiro, toda a lógica do plano havia evaporado, e o contexto em que as duas se encontravam tornava-se uma faca de dois gumes. No entanto, Agatha não estava pronta para ser derrotada.
Isso não pode ser o nosso fim, protestou, mas no fundo sua voz soava débil. Talvez não seja o fim, mas o que estamos vivendo não é saudável, Agatha. Se estamos buscando um ao outro por razões diferentes, a declaração atingiu Agatha como uma flecha. O que ela poderia fazer a partir do contexto competitivo e da rejeição poderia se transformar em uma redenção. Mas e se Marina estivesse certa? Os sentimentos que cultivaram estavam emaranhados com a ideia da vingança, e a traição platônica de Raquel a abrigava. A luta entre o impulso e a verdade se manifestava, e ambas sabiam que a resistência poderia ser o único caminho. As verdades ocultas estavam surgindo agora, e a conexão às vezes parecia um campo de batalha. Quando a conversa esfriou, Marina tomou a iniciativa de dar um passo atrás. Mas antes disso, ela fez uma pergunta crucial. Você realmente se preocupa comigo, Agatha? Ou somente com sua vingança? O clima de crise que surgia na oficina era palpável. Agatha se viu perdida na própria confusão. As emoções estavam a 1000 por hora e a tensão entre ela e Marina aumentava a cada momento que se passava. As palavras de Marina ecoavam, mas a falta de resolutividade era um passo mais perto do colapso. O que você deseja realmente? Agatha olhava para Marina, cada vez mais perto, mas a distância emocional era tão vasta quanto o abismo do espaço entre elas. Você ainda está me usando como uma ferramenta para se vingar de Otávio, mesmo que tenha surgido um sentimento verdadeiro, não? As perguntas de Marina a deixaram sem palavras. A cada negação, o amor que surgia fazia mais uma fissura na conexão que tentavam sustentar, como se a verdade estivesse despedaçando algo que havia se formado entre elas. A verdade é, eu não posso viver para você e seus planos. Eu não quero ser mais apenas a sua arma! As lágrimas começaram a escorregar do rosto de Marina. E Agatha, ao ver isso, sentiu seu coração apertar em um nó. Estava tudo se desfazendo. A raiva de não conseguir se comunicar a deixou desesperada. As palavras que fluíam na mente de Agatha não conseguiam formar frases coesas. Marina se afastou e pegou sua bolsa. A ideia de perder a única pessoa que fez um marido que nunca a amou parecia insuportável. Por favor, não. Não leve isso embora. Agatha gritou. A situação se transformou em um colapso. Elas precisavam confrontar a verdade e a dor que a ligação de amor e a rivalidade estavam formando. Agatha viu como tudo se desmoronava ao seu redor. A conexão que havia luzido como um farol estava reduzida a cinzas. As dificuldades de comunicação e verdade terminaram em um rompimento gritante. O exterior, que antes havia se tornado um campo de batalha, agora a cercava em um cerco, e a única certeza que restava era a dor que emanava da separação de Marina. Você não entende que me machuca? Agatha afirmou enquanto lagos de angústia se acumulavam em sua alma. O peso das lacunas emocionais pulsava dentro dela com cada palavra. A dor aguda que sentia, a incapacidade de se conectar, tornava tudo insuportável. Marina, por outro lado, desencadeou a fragilidade ao ver Agatha se exibir em vulnerabilidade. Elas estavam em um ciclo lento de dor que parecia não ter fim. A batalha que tinham mudado de um plano de vingança para um amor verdadeiro se torna uma guerra entre emoções conflitantes. Você sempre quis me usar como um instrumento, sempre. Arguía Marina, seu tom acusatório iluminando cada fraqueza que Agatha tentava esconder. Era um momento de verdade crua, mas ao mesmo tempo, um reconhecimento do que já não era mais. O silêncio pesado entre elas parecia interminável, e ao mesmo tempo, o tempo não trazia cura, mas apenas dor e complicações profundas. A estrutura do amor tapado não queria sair facilmente, mas no fundo, tudo o que restava era uma chance de confrontar a verdade antes que a ruptura final se tornasse irreversível. O desespero tomou conta de Agatha de forma avassaladora. Com Marina indo embora, a solidão seguia como uma sombra na sua alma. As imagens de momento compartilhados e de risadas ecoavam por sua mente. A conexão que havia surgido entre elas, tão intensa, agora se transformou em um fantasma do que poderia ter sido. Na manhã seguinte, Agatha acordou num mar de lágrimas. O celular piscava com mensagens de amigos preocupados, mas nenhuma delas parecia capaz de curar a ferida que a consumia. Ela caminhou pela casa, listas de tarefas pendentes por realizar, mas cada recadinho a fazia sentir-se como se estivesse vivendo no limbo.
Ela não conseguia pôr os pés no chão e a dor de ter perdido Marina fez sua mente refugar em uma espiral depressiva. O mundo estava girando, mas sua vida parecia parada. Com cada tentativa de empurrar a vida para frente, as lágrimas voltavam e a sensação de perda aumentava. O que antes era um desejo ardente de vingança, agora se tornava um desejo desesperado de reconciliação. A identidade que ela tinha como a personagem central da sua própria história se perdeu. O rompimento com Marina desmoronou os sonhos de ambas. A ideia de ter confiado em alguém a atingia como uma flecha. Adds a complexidade emocional à narrativa, reprovando uma vida que fez parte da jornada. Agatha se via presa em um duelo com sua própria fragilidade, e a ideia de que não havia como se redimir a fazia se questionar se poderia voltar a ser feliz novamente. Agatha estava no fundo do poço. Após dias sendo consumida pelo vazio deixado pela ausência de Marina, a pressão de lidar com sua dor se intensificou. A conexão que construíram tornou-se um tormento, como se o amor agora estivesse destinado a machucá-las para sempre. Uma solidão insuportável se instalou, e mesmo ao serem cercadas por amigos, elas estavam sozinhas naquela luta. A ideia de reencontrar Marina parecia uma ironia, e, em meio a esse luto, ela tornou-se sua própria prisioneira. Durante um passeio para espairecer a mente, as lágrimas escorriam pelo rosto de Agatha enquanto lembranças divagavam pela sua cabeça. A rejeição e a exclusão que sentia de todos ao seu redor era quase que intransponível. Ao mesmo tempo, a imagem de Marina cheia de vida e força era uma ausência superlativa que a deixava em pedaços. A raiva e a dor haviam se transformado na intersecção de um amor não correspondido. Agatha, cercada por um emaranhado de dor emocional, sentiu que não havia saída. Ao perceber que tinha ferido a única pessoa que realmente lhe entendia, um grito agudo emergiu de sua alma. O choro serviu para libertá-la dos fardos que não conseguia carregar. Eu não posso viver assim. Marina, eu preciso de você! As palavras saíram do fundo de seu ser, vagando pelo universo, na esperança de que, de alguma forma, chegassem até ela. O grito desesperado de Agatha reverberou no ar como um pedido de socorro. Aos poucos, a realidade da vida se tornou mais clara. Ela não poderia continuar a viver em um círculo de dor que ela mesma havia criado. A revelação que estava prestes a acontecer seria essencial para que as duas se encontrassem em um novo caminho. Enquanto Agatha vagueava pelas ruas, ela se encontrava em uma esquina e, casualmente, avistou um cartaz na lixeira. Era um convite para um evento sobre amor e aceitação que ocorreria naquela noite na cidade, organizado por um grupo local que defendia a inclusão. O mais surpreendente foi a presença da própria Marina em um dos posters de divulgação. De repente, a mente de Agatha se encheu de novas possibilidades. Talvez o evento fosse a oportunidade que ela precisava para se reconectar. O amor por Marina não tinha que ser um fardo, mas a chave para liberar sua verdadeira essência. Por um momento, ela se permitiu ter esperança. Ao entrar no evento com uma energia renovada, os olhos de Agatha percorriam a multidão em busca de Marina. Havia uma atmosfera de amor e aceitação pairando no ar, o que a fez se sentir mais viva em muito tempo. Enquanto Agatha olhava a multidão, estava consumida pela ansiedade de encontrar Marina, mas ao mesmo tempo, uma sensação de liberdade começava a permeá-la. A ideia de que sua história não precisava estar atrelada à vingança, mas ao amor, era libertadora. O evento, movimentando-se em direção ao amor e à aceitação, era exatamente o que ela precisava como catártico. Navegando por entre os rostos, ela viu Marina em um canto, cercada de novos amigos e sorrisos. O que poderia ser a primeira vez que as duas se sentiriam conectadas novamente, não precisaria incluir a dor que as separou. O olhar de Marina parecia mais sereno e a energia ao redor dela vibrava como se ela estivesse pronta para uma nova fase. Com o coração acelerado, Agatha se aproximou, cautelosa, mas determinada. Marina, me dá uma chance para explicar. As palavras dela saíram em uma exaltação quase entusiástica. Marina piscou para ela e um brilho de esperança surgiu em seu olhar. O ambiente amoroso ao seu redor parecia estar abrindo espaço para um novo começo. Olhando nos olhos de Marina, Agatha se lembrou de que o passado não definia seu futuro, e que a habilidade de amar de verdade não poderia ser estragada por toda a confusão que viviam.
Agatha parou em frente à Marina com o coração na boca. Era a oportunidade perfeita para romper com as barreiras que haviam construído por conta de um mal-entendido. Ela esperou em um silêncio tenso enquanto o ambiente ao redor parecia desaparecer. Marina, eu estou aqui porque eu sei que não dá para esquecer tudo que vivemos. Não precisamos permanecer presas ao nosso passado. Temos a chance de reescrever nossa história. O olhar de Marina se iluminou na intensidade daquela revelação. Agatha sentiu sua coragem sendo testada enquanto encarava a realidade da verdade. A confiança de que poderiam superar as barreiras que haviam construído entre elas estava pulsando, e era a última chance que elas tinham de não perder o vínculo mais digno que construíram. Com as mãos nervosamente agentes, Agatha suspirou antes de se aproximar ainda mais, tomada pela esperança de que algo poderia novamente florescer entre elas. O amor verdadeiro não é uma fraqueza, é a nossa força. Não posso imaginar um futuro sem você. Vamos lidar com isso juntas. A intensidade emocional aumentou quando elas puderam sentir que estavam finalmente prontas para se entender de verdade. A expectativa em seu olhar disse tudo, e partilham um momento cúmplice entre os gestos sinceros das mãos que se tocavam. Era como se tudo estivesse prestes a acontecer. Em meio à pressão máxima que se instalara entre elas, os olhares se refizeram com uma conexão poderosa. O ar ao redor parecia vibrar com uma energia crua, e a intensidade do momento fez com que os ruídos do evento ao fundo desaparecessem completamente. Agatha se sentia em queda livre, mas, por fim, havia decidido que valeria a pena arriscar-se por aquilo a que se dedicou por tanto tempo. A palavra que precisaria sair de seus lábios não era fácil, mas estava pronta finalmente para ser audaciosa. Marina, peço que você me perdoe por todas aquelas decisões ruins, por todas as vezes que me deixei levar pela dor. O que eu realmente quero é construir algo bonito e real. Eu vou lutar pela gente se você deixar. O espaço gelado entre o que poderia ter sido e o que podia ser agora parecia estar se aquecendo. Marina escolheu o silêncio que se tornava largo entre as oportunidades que dançavam entre os corações que conheciam aquela história. Ao finalmente ver a expressão na face de Marina mudar, um sorriso suave surgiu. Você deve entender que eu também não quero que nada desmorone novamente. É um caminho que temos que escolher juntas. O calor e a vulnerabilidade delas se misturavam como um abraço emocional, e o olhar repleto de esperança sobrecarregou a tristeza que a cercava. A liberdade estava ali para ser experimentada, e aquela pulsação entre os corações recomeçava. A escolha entre seguir em frente ou cair novamente nas armadilhas do passado era um caminho surpresivo. Entre o desejo de vingança e o amor, a consciência de Agatha começou a se dissipar. A última chance aludida a obrigava a decidir se iria se arriscar por algo real entre o que havia conquistado ou se sufocaria as feridas com mais dor. Agatha, o que realmente queremos não pode ser decidido apressadamente. Não podemos deixar que o passado nos defina. Marina exclamou, e com isso a força dela se tornou frágil. No ar estava a verdade crua sobre seu amor, de que poderiam empurrar tudo para trás, mas que também teriam que lidar com a verdade sempre decidida a impedi-las. O peso do passado golpeou como um trovão. As lágrimas escorriam pela face de Agatha enquanto uma avalanche de emoções a consumia. Era uma escolha impossível apresentando-se diante dela, onde seus vínculos amorosos não eram mais brincadeiras. Marina, eu nunca quis machucar você, gritou com desespero enquanto Marina se afastava. A decisão era clara, mas ao mesmo tempo nebulosa. A força de suas escolhas convergia em um mesmo espaço. O conflito é imensurável. A cada instante, Agatha percebeu que lutar era a resposta. Mas isso exigiria mais dela. Precisaria ter garra igualada à força que poderia levá-las a superar o caos. A briga entre sentimentos se intensificou em um clamor de desespero e desejo. O que restava era a necessidade de abrir os olhos para a verdade. A escolha se transformou em um lápis afiado contra a sua realidade. Assumir a força do amor ou sucumbir à dor da traição. Não posso simplesmente deixar você ir, gritou Agatha, segurando firmemente o braço de Marina. As emoções estavam à flor da pele, e a conexão entre as duas agora se tornara um choque elétrico. Não tenho certeza se voltar é o que realmente quero, respondeu Marina com fervor. Agatha percebeu que precisava fazer a escolha, e ao tomar uma decisão, já não poderia voltar atrás.
O coração acelerado e a respiração entrecortada deixavam claro que a coragem agora era obrigatória. Ela tomou um passo à frente, comprometendo-se a permanecer. Eu não quero que você seja apenas um plano. Tomando essa decisão, eu quero que seja real. Agatha, você tem certeza? A pergunta de Marina indicava que a possibilidade de uma nova vida estava em suas mãos. Ali, no meio do caos e da intensidade emocional, a decisão se tornou o salva-vidas que ambas precisavam. O confronto que tanto precisavam foi antológico. As duas se encararam, a raiva e a dúvida em seus olhares sendo arrastadas junto com os sentimentos restantes. O que nós estamos fazendo juntas nem sempre é claro, mas eu quero você em minha vida com todas as regras. Iniciou Agatha, a emoção nascendo em cada palavra. A vulnerabilidade exposta num sentido amplo do relacionamento se tornava a força que as reconectiva. A luta, nesse instante, não significava rivalidade, e sim a verdade pulsante entre elas. O que desejavam não cabia apenas no espaço do ódio. O que as levava à desconstrução era, afinal, o amor. Marina respirou fundo, o peso da decisão sendo sentido a cada movimento. É isso que quer? Tornou-se uma indagação crucial, pois ela estava disposta a se reerguer com Agatha e encarar a raiva dos outros. Sim! Declarou pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Era um momento decisivo para transformações no relacionamento e nas perspectivas, e ao se unirem através do caos, o amor se tornava mais forte. As palavras haviam sido ditas, e agora era o momento de agir para construir algo, respeitoso numa relação que antes era movida pela animosidade. Cenário se transformou rapidamente quando as duas decidiram expor a verdade de seu amor diante da família e dos amigos. A atmosfera no evento onde se encontravam era elétrica, e o confronto enérgico agora era sobre a verdade e o amor. A revelação foi abrupta e poderosa. Agatha tomou coragem e, dentro de um escanteio, pegou o microfone. Hoje gostaria de compartilhar algo importante na minha vida. O que todas as razões me levaram para fazer errado e ferir aqueles que amo foi a compreensão de que meu amor por Marina é real. Estou disposta a enfrentar qualquer um que se opuser a isso. Marina, ao seu lado, ergueu a cabeça. Um sorriso é o apoio que elas precisavam. O que antes era apenas uma narrativa de vingança, agora se tornava uma relação honesta. Um amor que necessitava de aceitação. Ouvindo as reações da plateia, alguns membros da família revelaram-se surpresos e até agressivos. Mas com isso, Agatha e Marina encontraram força uma na outra para não se curvar. A intensidade da mensagem repleta de amor conquistou não só a família, mas também os amigos que haviam sempre apoiado. O deles se tornou um convite à mudança real e à aceitação no mundo. As consequências daquela revelação foram rápidas. Algumas pessoas na plateia demonstraram apoio imediato, enquanto outras reagiram com raiva e ressentimento. Os murmúrios de desaprovação moldaram a atmosfera, mas ao mesmo tempo, as lágrimas de felicidade e aceitação começaram a surgir. Agatha sentiu as mãos de Marina entrelaçar-se com a sua, buscando força. O momento definiu uma linha entre o que era e o que poderia haver. Um membro da família de Otávio prontamente se levantou para fazer um discurso. As palavras pesadas e o preconceito visível foram como socos no estômago. Vocês não têm vergonha de falar sobre isso publicamente? O que pensará nosso pai, Agatha? Foi difícil escutar tudo isso e a pressão subiu mais uma vez. Mas a verdade estava agora exposta, e esse grande ato de vulnerabilidade não tinha como ser revertido. Um passo à frente exigia ainda mais coragem e, naqueles instantes, Agatha percebeu que estava reconquistando seu lugar. Não apenas ao lado de Marina, mas na vida que queria, realizando o ato mais corajoso que poderia ter feito. O momento se tornava um divisor de águas para ambas, ainda que a tensão nas reações externas correspondesse a uma batalha que ainda precisava ser lutada. As reações do mundo externo manifestaram-se como um turbilhão. Os olhares de desaprovação misturavam-se com rostos emocionados que apoiavam o peito. Havia uma linha tênue entre amor e preconceito. No entanto, o discurso de Agatha reverbera em toda a cidade. Os efeitos de suas palavras começaram a revisar a maneira como sua história de amor era consumida. A pressão social e as redes sociais agora se tornaram condutores de um debate público. As histórias de amor que estavam nas sombras começaram a se exibir em uma nova luz. Marina e Agatha, de mãos dadas, se tornaram figuras de esperança, como a iluminação vinda do caos.
Algumas vozes de apoio de pessoas queridas começaram a surgir, e a transformação emocional estava prestes a levar a luta a um novo patamar. O que era visto como prejudicial se tornava uma oportunidade radical de mudança, e suas vozes agora tinham poder. A resistência começava a ser desmantelada como uma onda que não podia ser detida. Não se tratava mais de vingança, mas sim de aceitação e amor em suas formas mais puras. No rescaldo daquele confronto, o sentimento de vazio que sempre a acompanhou começou a ser preenchido por um amor que não mais se esconde nas sombras. O que antes se tratava de um desejo de vingança havia se transformado em uma história de amor real, levando Agatha e Marina a um espaço onde ambas se sentiam finalmente livres. A reação da família, apesar de misturada, também trouxe um momento singular em que muitos membros começaram a se aproximar para abraçar as duas. Agatha observou os rostos de seus entes queridos mudarem, pois o amor finalmente havia começado a romper as barreiras do preconceito. As palavras que foram ditas não hesitaram em se propagar, e dores passadas aos poucos eram esquecidas. A história estava em transformação e o ato mais corajoso que puderam realizar agora se tornou a celebração de um novo começo. Até aqueles que inicialmente se opuseram foram tomados de compaixão ao testemunhar a coragem de ambas, e a unidade começou a soar em suas famílias. Era hora de dar um passo adiante, e o peso da traição foi substituído por amor e aceitação. A batalha por suas identidades estava apenas começando. Após o tumulto, o cenário se tornava mais calmo e contemplativo. Agatha e Marina estavam refletindo sobre tudo o que haviam vivenciado juntas. As feridas ainda estavam lá, mas agora novas histórias estavam sendo escritas. Ao se sentarem lado a lado, cada uma começou a apreciar a jornada que as trouxe até ali. Algumas questões que antes eram simples agora pareciam profundas, e o amor que emergiu em meio ao caos era agora uma bênção. Algumas coisas vão se tornar parte de nós, mas o que vivemos não nos define. Somos válidas agora, e nos permitindo amar, podemos nos reforçar, disse Agatha enquanto segurava a mão de Marina, as palavras trazendo conforto. Marina também encontrou seu espaço, partilhando sobre como o amor havia se tornado um porto seguro para ela. A jornada tinha sido provada, mas agora ambas estavam em um nível diferente, dispostas a criar um novo tipo de verdade, uma verdade onde a bondade emergia de suas fraquezas. Era a construção do presente, e ainda que a memória da dor fosse forte, agora as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Agora, cercadas pela possibilidade de um futuro mais luminoso, Agatha e Marina viram suas jornadas se entrelaçarem com um propósito. As experiências vividas anteriormente de traição, dor e conflito se tornaram as bases do amor que estavam construindo. Ambas estavam cientes de que não seriam mais as mesmas. A verdadeira transformação acontecia dentro de cada uma, e cada desafio se tornou um novo capítulo em suas vidas. Não havia necessidade de medo ou passos hesitantes. A conexão que agora tínhamos era a verdadeira resolução de suas almas. A cada novo dia que passava, a confiança entre elas aumentava. Compartilhavam novas esperanças, sonhos e um amor maduro que não seria abraçado como um fardo, mas como algo divino. A ovelha negra e a mocinha certinha, perfeitas, conheciam agora seus respectivos lugares no mundo. Juntas, elas criariam algo que superasse as expectativas que outros tinham. O amor, em sua essência mais pura, permaneceria digno e transformador. Num final de uma jornada repleta de desafios, as duas estavam prontas para contar aos outros que havia uma nova história para ser escrita. Quando Agatha e Marina se separaram por aquela cerimônia que celebraria a força do amor em todas as suas formas, um volume de emoções tomou conta de cada presente. A vida é uma dança de amor em meio à dor, e o que tentaram nos transformar se transformou em nossa força. Agatha exclamou, acompanhada por Marina. As mãos entrelaçadas simbolizavam a força de união, fim da pressão de tudo que haviam enfrentado na adversidade. Elas sabiam que a jornada seria eterna, mas o amor que construíram era real, autêntico e forte o suficiente para superar qualquer desafio que viesse a seguir. Portanto, em meio a aqueles risos e abraços calorosos, o desejo deixou de ser uma vingança para transformar-se numa história que não teria fim. Mercê das novas histórias,
Elas estavam juntas, e cada um dos passos que tomaram se tornava parte do legado que decidiram criar. E assim a celebração do amor renascia. Uma chama a dançar sempre na memória de quem cruzasse o seu caminho. O pôr do sol pintava o mar em tons dourados enquanto o vento fazia os cabelos de Agatha dançarem suavemente. Marina segurou a mão dela com cuidado, como se estivesse tocando algo sagrado. Então levou lentamente seus dedos até os lábios e beijou sua mão com carinho. Os olhos das duas já estavam marejados. Depois de tudo, ainda é você, Marina sussurrou com a voz tremendo. Ela se ajoelhou na areia, ainda segurando sua mão contra o peito. Casa comigo, Agatha? Agatha começou a chorar antes mesmo de responder. Em vez de palavras, puxou Marina pela cintura e a beijou intensamente sob a luz do pôr do sol, como se naquele instante o mundo inteiro tivesse desaparecido ao redor delas.